Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Betel, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Estamos nesse encontro de oração. Gostaria que você ficasse atento à nossa agenda. Esse mês de abril, com certeza, vai ser muito abençoado. 7 e 8 de abril, estaremos recebendo o pastor Fernando, nosso diretor de missões lá dos Estados Unidos, vai estar conosco. Vai ser uma grande bênção nesse encontro que nós teremos com os nossos alunos, com a igreja do Senhor. Você é nosso convidado. E também no dia 25 de abril, nós teremos um culto de gratidão a Deus pelo nosso centro de treinamento. Venha participar conosco, venha ser igreja e adorar conosco. Vai ser uma bênção ter você aqui. Hoje, gostaríamos de trabalhar com você, o seu crescimento espiritual, a sua vontade de estar com Deus e, acima de tudo, que você entendesse que o melhor de Deus é Jesus Cristo na sua vida. E o nosso pedido continua sendo: dê o seu like, compartilhe essa mensagem e chame os amigos, chame seus vizinhos para assistir essa mensagem de Deus para a sua vida. E que Deus assim nos abençoe. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo. Quero ser alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais alvo, mais que a neve. Grande
amor por mim. Oh Deus, como pode me amar assim? Um pobre pecador, mas se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Oh, foi por amor que se entregou por mim. Por mim. Lá na cruz, tu me salvou, tu me salvou. Lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Oh, lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Lá naquela cruz, lá na cruz, Jesus me salvou. Jesus me salvou. Naquela cruz, oh, na cruz, Jesus me salvou. Tu me salvou, Deus. Oh, lá naquela cruz, lá na cruz, Jesus me salvou. Oh, Jesus me salvou. Aleluia, Deus. Esta parábola Jesus contou a dois grupos de pessoas. Ele contou aos publicanos, pecadores, pessoas que a sociedade marginalizava, e também contou essa mesma parábola aos fariseus e aos mestres da lei. O grande objetivo desta parábola era mostrar o amor de Deus por aqueles que se perdem. E para isso ele mostra como também as pessoas se perdem. E eu espero que o Senhor fale com você, traga a direção à sua vida. A gente não está aqui só para se sentir legal, feliz. A gente está aqui para ter vida em abundância. E que Deus venha como realmente uma espada que penetre minha alma, meu espírito, que denuncie as coisas que estão me destruindo e traga limpeza ao meu coração. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém, nem a lavagem, ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura,
e eu aqui, morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai lhe disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos comer e vamos festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar o seu regresso. Curve sua cabeça. Peça a Deus para falar com você. Peça a Deus que fale tão profundamente que a sua vida seja restaurada pelo poder da palavra. Peça ao Senhor agora para te ajudar a limpar a mente de toda e qualquer distração. Nenhum outro pensamento é importante. Nenhum outro compromisso é importante. Nada é mais importante do que ouvi-lo agora. A voz que sonda, que freia meus impulsos, a voz que me dá direção, a voz de Deus é o que nós queremos. Diga graças a Deus. Eu quero te mostrar uma coisa nesse texto que muitas vezes a gente não percebe. Esse texto não é sobre um rapaz que um dia decide sair de casa só, perde tudo e deseja voltar para a casa do pai. Não. Não é só sobre movimento de sair de casa, pegar a herança, perder tudo. É uma história que acontece muitas vezes. A gente sempre tem alguém para lembrar, quando lembra do filho pródigo. Alguém que foi se aventurar em alguma coisa, muito animado, e depois volta, como diz o Chaves, como o cão arrependido, né? Mas não é só sobre isso. Perder, comer, lavagem de porco e voltar. Não. Porque você pode mudar de lugar e ainda assim continuar vivendo num chiqueiro. Você pode mudar de emprego e ainda viver como num chiqueiro. Você pode mudar de relacionamento e ainda viver num relacionamento de chiqueiro. Você pode mudar de igreja e ainda viver num chiqueiro. Então, o ouro desse texto não é o rapaz saindo da casa do pai, indo festejar, perder tudo e depois voltar. Não. O ouro desse texto é a capacidade que ele teve de mudar por dentro. Mudar por dentro. Porque eu posso estar no mesmo lugar, mas já estar voltando, se eu conseguir mudar por dentro. Esse texto ele é tão profundo porque ele mostra para mim que a lama da vida não é o fim. E a lama é a consequência das nossas burrices, dos nossos equívocos, das nossas vontades. E o problema da lama é que alguns chamam lama de casa. Que bom que o personagem desta parábola, quando está na lama do chiqueiro, ele cai em si e deseja mudar. Mas alguns não. Alguns vivem numa lama eterna. Moram na lama, trabalham na lama, casam-se na lama. O texto começa dizendo que a vontade desse jovem de ir embora nasceu quando ele estava dentro da casa do pai. O texto diz que ele decidiu ir para uma região distante. Fala comigo, distante. Região distante é muito mais do que o desejo de ir por uma geografia. A palavra distante aqui não é sobre uma cidade que ele queria ir, sobre um sonho de ir para um bairro, não. É sobre querer estar longe daquela presença que até então ele tinha. Veja que o texto não diz qual é o nome da cidade que ele vai. O texto diz apenas que a vontade dele era ir distante.
tão distante ao ponto de se afastar do coração do Pai. É quando você está num ambiente que é a casa do Pai, você frequenta, mas você sente que não pertence mais. Esse lugar não pertence a você. Você vem, mas é como se não viesse. Ou você trabalha, mas não faz sentido. A verdade é que esse jovem, ele decidiu sair da casa do pai para um lugar distante. Eu me preocupo muito com relação às coisas que nós fazemos da vontade de Deus no nosso coração. Porque eu ouço muitas pessoas falando assim: nossa, pastor, eu venho à igreja e eu me sinto muito bem. A gente já conversou sobre isso outras vezes. Eu venho ao culto, nossa, eu saio renovado. E tudo isso é maravilhoso. Mas o que me preocupa, e aí vem algumas críticas que as pessoas fazem às igrejas, chamando algumas igrejas de coach, chamando algumas igrejas de amansa ego, é que tem algum momento da minha vida que eu preciso ir para casa triste comigo. Tem algum momento da minha vida que eu preciso entrar em crise. Porque se eu ficar feliz com Deus o tempo todo, é muito provável que eu não esteja ouvindo a Deus. Eu só esteja ouvindo o que eu quero ouvir. E eu não mudo quando escuto apenas o que quero ouvir. Eu mudo quando alguém tem coragem de me dizer a verdade. O homem mais sábio que já existiu disse que o inimigo, que é Salomão falando, o inimigo ele multiplica beijos, mas o amigo real ele fere. O que eu estou dizendo é que a gente pode estar na casa do pai, mas já vivendo uma mente de chiqueiro, mesmo estando dormindo em lençóis que o pai comprou, mesmo estando comendo em talheres que o pai produziu, mesmo estando ao lado de uma comida farta na mesa, mas sem perceber, uma mentalidade de chiqueiro já começou na minha vida. Isso se reflete quando eu deixo de obedecer a Deus para estar no ambiente da casa do pai, fazendo a minha vontade. Então eu não quero mais entregar a Deus a minha santidade. Eu não quero mais entregar a Deus aquilo que Ele espera de mim. Eu quero fazer da minha vida o meu desejo. A Bíblia diz que esse garoto, esse rapaz, pegou a parte dele na herança e ele foi para longe. Jesus não diz que o filho se perdeu. Ele não se perdeu. Esse menino não é perdido. Esse menino decidiu ir para longe. Porque a perdição começa antes do pecado aparecer. A perdição começa antes da sujeira grudar no meu corpo. Antes de eu deitar do lado do porco. Antes de desejar comer lavagem de porco. Eu ainda estou vestido como filho. Eu ainda tenho anel de filho. Eu ainda tenho perfume de filho. Mas a perdição já está em mim. A gente precisa medir hoje a distância entre eu e a presença. E ver o quão distante eu estou dela. O quão distante eu estou das mudanças que tenho que fazer. A gente pega hoje famílias disfuncionais. Pessoas que quando a gente começa a conversar, a gente nem reconhece. Gente que a gente olha na igreja e fala assim: uau, você é uma bênção. E quando a gente começa a conhecer um pouco da história da pessoa fora da igreja, como ela se comporta, como vive, como reage, como cria os filhos, o que faz quando não está num ambiente da casa do pai, a gente fica assustado e percebe dizendo: mas essa pessoa é crente mesmo? Mas essa pessoa entregou a vida para Jesus mesmo? Será que isso é comportamento de um crente? Será que falar assim é comportamento de um crente? Namorar assim é comportamento de um crente? Ter esse linguajar, falar dos outros como fala, é comportamento de um crente? Sim, Jesus Cristo perdoou o nosso passado, mas evangelho é transformação. E algumas vezes a gente está na casa do pai com uma mente de chiqueiro e não deixa o pai curar a gente. Isaías 59 diz, versículo 2, que as nossas maldades, você pode cantar, chorar, mas as nossas maldades elas fazem separação entre você e o seu Deus.
E os pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não ouve. Pode gritar, deitar no chão, rolar, fazer o que for, ele não ouve. Se houver um pecado de estimação, pecar, a gente vai pecar. Ninguém aqui é perfeito. Mas quando o pecado se torna algo que não me dói mais, é algo que eu convivo com ele, não me agride, eu peco e passo peroba mesmo, e venho na maior cara de pau, e choro, e falo em línguas, e quando não estou na presença de Deus, eu peco, e peco, sei que não posso fazer, sei que não posso agir assim, sei o que a palavra diz, mas não estou nem aí. A Bíblia diz, o pastor te ouve, o voluntário te ouve, o amigo te ouve, mas os nossos pecados nos separam de Deus. A distância desse filho, gente, não é um mapa. A distância é um estado. É um estado de estar distante. É um estado de estar longe. É um estado de estar distante. Chiqueiro não começa no chiqueiro. Chiqueiro começa quando a gente diz para o pai, me dá a minha parte que eu quero ir embora. É assim que começou o chiqueiro. Alguns acham que independência é maturidade. Eu faço da minha vida o que eu quero. Na minha casa mando eu. Aquele jovem olha para o pai na parábola e diz, eu quero a minha parte na herança. O pai está vivo. Não é comum se pedir herança para alguém que está vivo. Ele quer antecipar. Ele quer herança sem convívio. Ele quer herança sem relacionamento. Ele quer recursos, mas não quer o pai. Ele está cego. E ele não está no chiqueiro, mas o chiqueiro já está reinando nele. E aí eu me lembro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Lembra desse texto, todos os dias que você estiver muito empolgado com alguma coisa. Todos os dias que o seu coração estiver muito aceso para fazer uma coisa. Eu tenho que fazer, uma revolta, uma vontade. Quando você estiver muito inclinado a atender um desejo do seu coração. Lembra do que Salomão disse? Há caminho que parece reto ao homem. Há caminho que parece reto, mas no final conduz à morte. Não é porque você está empolgado que é bom. Não é porque você está eufórico que é bom. Não é porque as suas mãos estão cheias de razão, de pedra, que é bom. Parece certo, mas não é. Parece liberdade, mas não é. Parece adulto, mas não é. Mata. É isso que ele está falando. Tem caminhos do coração do homem que mata. Esse jovem está dizendo para o pai, me dá a minha parte, eu vou embora, eu quero viver. E a Bíblia diz que ele foi viver com tudo que podia. Mas o final é morte. E aí entra a cena mais triste. Jesus está contando essa parábola para judeus. O porco para o judeu é um animal impuro. E Jesus escolhe na sua parábola exatamente a figura de um porco, para mostrar que aquele jovem chegou no fundo do poço. Um judeu desejar comer comida de porco, está ao lado de um porco. Jesus está dizendo, esse camarada chegou no fundo. É a mais elevada humilhação. É a mais elevada. É o fundo do fundo. E o problema não é ele estar no chiqueiro. O problema é que a vida está empurrando ele para se acostumar ali. O texto que eu li a você diz que ele teve desejo por comer a comida do porco. Ele perdeu tudo. Mas ele não se perdeu quando estava ali. Ele se perdeu quando estava na casa do pai. Quando ele não teve vontade de viver na companhia do pai, de seguir as regras do pai, de fazer do seu jeito. O problema não é estar no chiqueiro. O problema é desejar morar ali. E eu me pergunto, quantos hoje estão dizendo, pastor, eu estou vindo aqui, e quando é que Deus vai fazer? E quando é que Deus vai fazer? E a pergunta é, quando é que você vai parar de fazer o que está fazendo? Quando é que nós realmente vamos levar o evangelho a sério? Quando é que nós vamos começar a lutar contra nossos vícios e não normalizá-los? Quando é que eu vou assumir que eu sou um crente e eu vou viver o que a palavra exige de mim?
Quando é que eu vou começar a cortar na carne o que me dá prazer, para agradecer e dar prazer ao meu Deus? Quando é que eu vou ter conversas maduras com pessoas que convivem comigo e começar a comunicar para elas que acabou a patifaria? Quando é que nós vamos levar o evangelho a sério? A Bíblia diz que esse jovem estava no chiqueiro, e é lindo porque nada mudou ao redor dele. Era porco de um lado, porco do outro, não mudou nada. Os pés dele estavam na lama, porcos ainda roncando à sua volta, chafurdando, sujeira para todo lado. Nada mudou ao redor. Não tinha nenhuma terra distante, não tinha nenhuma boa notícia, moscas voando em cima dele, mesma roupa, mesma sujeira, moscas rondando. Mas o ponto da virada desse jovem no chiqueiro não foi quando as moscas foram embora, não foi quando os porcos sumiram, não foi quando alguém chegou e disse: deixa eu trocar tua roupa, deixa eu dar um banho em você. A virada desse jovem não foi quando ele, deixa eu sair do chiqueiro. Ele nem precisou mudar de lugar. Tudo que ele precisou fazer foi mudar a mente dele lá dentro. Ele mudou a mente dele no meio do chiqueiro. Nada mudou. Ele mudou. Nada mudou. A cabeça dele mudou. O texto diz: e caindo em si, no meio das moscas, dos porcos, da lama, do chiqueiro, nada mudou. A mente dele mudou. Nada mudou. A mente mudou. O milagre começa na mente. A libertação começa na mente. A vida nova começa na mente. Tem gente esperando sair da lama para mudar. Tem gente esperando sair do chiqueiro para mudar. Eu não preciso sair da lama. Eu preciso acordar. Eu não preciso sair do chiqueiro. Eu preciso acordar. E caindo em si. E é isso que eu estou pregando para Lírio hoje. Não adianta nós lotarmos a casa. O que vai fazer as pessoas desejarem o Deus que você serve não é sua frequência nos cultos, não é o quanto o culto te faz chorar, mas é o quanto as pessoas conseguem ver um antes e um depois do dia que você entregou sua vida a Cristo. É o quanto as pessoas conseguem olhar para você e dizer: você é um novo marido, você é uma nova esposa, você é um novo funcionário, você é um novo crente, você é um novo vizinho, você é um novo profissional, você é um novo namorado, você é uma nova namorada, você é uma nova pessoa. Não me venha dizer quantos cultos você vem, não me venha dizer que área de voluntariado você serve, não me venha dizer quantos ônibus você pega para vir até a igreja, não me venha dizer se você se sente bem aqui. Me mostre o quanto o evangelho está fazendo você mudar. Me mostre o quanto você está tendo uma mente transformada. Me mostre o quanto você tem crises. Deitar no travesseiro à noite dizendo: o Espírito Santo está falando comigo, hoje é noite de mudança. Eu vou acordar amanhã cedo e amanhã terá uma limpeza, uma faxina na minha vida. Não me venha dizer quantos versículos você decorou. Me venha dizer o quanto de sujeira o evangelho arrancou da sua vida e o quanto de mudança ele está gerando em você. Comportamentos novos, vida nova. A Bíblia diz que aquele jovem está no chiqueiro e caindo em si. Sabe o que é isso? Arrependimento. Arrependimento real. Ele não está tendo nenhuma melhora, o cheiro não mudou, nada mudou. Porque arrependimento devolve a lucidez. Quando você se arrepende, você sai do mundo de Bob. Aquele camarada saiu da casa do pai, tomado de orgulho, tomado de vaidade, tomado de soberba. Ele disse: eu sou dono da minha vida, ninguém se mete. Gastou todo o dinheiro, mas agora, quando ele perdeu tudo, ainda no chiqueiro, ele se arrepende, e como se as escamas saíssem dos olhos, como se a mentira que o diabo contou saísse, ele lembra: uau, eu lembro quem eu sou. Eu lembro quem eu sou. Eu lembro. Você não precisa de uma mudança de ambiente, você só precisa de um arrependimento sincero. O arrependimento te dará a lucidez para enxergar a verdade. Para enxergar a verdade. O que você precisa no meio dessa tempestade não é ficar se martirizando, mas é enxergar a verdade. Ele caiu em si. Ele voltou a enxergar quem ele era, sem maquiagem. Sem maquiagem. Ele voltou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7,10, Paulo diz que a tristeza, segundo Deus,
ficar triste consigo mesmo, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Paulo está dizendo, é muito bom quando você fica triste consigo mesmo, quando o Espírito Santo te alcança. É muito bom essa tristeza que a gente sente dizendo, puxa, eu pisei na bola. Puxa vida, não é isso que Deus espera de mim. Não é esse o comportamento de um crente. Não é esse comportamento de alguém que se batizou. Não é possível que eu esteja fazendo isso. Não é possível que seja essa a minha reação. O remorso, ele te humilha. O remorso, ele pisa em você. Por isso que Paulo fala que a tristeza do mundo produz morte. Uma pessoa que tem remorso, ela se pune, ela se corta, ela se machuca, ela fala palavras feias para si mesmo. Uma pessoa que tem remorso, ela se acha indigna, mas o arrependimento te levanta. O arrependimento limpa a sua mente. O arrependimento não é sobre me sentir feliz ou triste, mas o arrependimento é voltar a olhar para o trono e dizer, eu não vou ficar mais no chão. O arrependimento te dá pernas para voltar a andar. Arrependimento te dá coragem para voltar a enfrentar. Arrependimento te faz entender que eu pisei na bola, eu desobedeci a Deus, eu fui muito tempo em cima do muro, mas eu agora caiu a ficha, eu voltou à lucidez. Eu quero viver uma vida plena na presença de Deus, eu quero viver uma vida plena no altar do Senhor. O remorso te faz aceitar Jesus 30 vezes por ano. O remorso faz você perder tudo e vir aqui dizendo, eu não posso. Aí vem na frente, chora, mas quando passa a dor do remorso, está lá fazendo a mesma coisa de novo. Vira um ciclo terrível. Um ciclo onde você termina com João e daqui a pouco está namorando com Pedro, que é igual ao João. Mas o arrependimento não. O arrependimento te dá clareza. O que levou esse homem para fora da casa do pai é a mesma coisa que tenta destruir você, meu irmão, e a mim destruir. São os impulsos. Desejos, impulsos esvaziam você. Cuidado com os impulsos. Cuidado com os desejos. Cuidado com as coisas que você se permite porque tem vontade. Impulsos vão esvaziar você. A Bíblia chama impulso de carne. E Paulo fala sobre a carne, sobre impulso. Aquele impulso que aparentemente eu me dou ao desejo de fazer, o prazer. É uma conversa, é um relacionamento, é um dinheiro, é uma postura, é um ciúme, é um falar mal do outro, é um criar divisões, é um impulso, é um desejo que eu tenho. Gálatas 5,16 diz, por isso vivam pelo Espírito. E de modo nenhum, se você viver pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da quem? Da carne, ao impulso. Quem trai, trai por impulso. Quem rouba, rouba por impulso. Quem mente, mente por impulso. E o impulso te faz se sentir a melhor das pessoas. Esse jovem sai da casa do pai com a sua herança por um impulso. O pródigo não foi por chiqueiro porque faltou oração. O pródigo foi para o chiqueiro porque ele seguiu seus desejos. E quem segue seus desejos vai acabar no chiqueiro. Quem vive pelos desejos termina no chiqueiro. Pode ter noites incríveis, semanas incríveis, mas termina no chiqueiro. Ele gastou tudo que tinha e terminou no chiqueiro. Aquilo que você está chamando de plano, muitas vezes é só um impulso que o diabo está alimentando em você. Eu tenho um plano, e esse plano visa chiqueiro. Essa fase maravilhosa, que você diz, nossa, eu estou me sentindo tão amado, tão amparado. Nossa, olha, essa fase na verdade é só uma fuga de uma carência que você tinha que tratar no altar. Esse momento de liberdade, dizendo, nossa, eu estou tão livre, leve, solto. Esse momento é só um momento temporário de uma alegria superficial. Tiago 1,14 vai dizer algo tão profundo, guarda isso no coração. O diabo não nos tenta embaciada. Cada um de nós aqui tem uma área de tentação. E quando ele vai atirar em você, ele vê qual é o buraco que você tem na armadura. Tem gente que tem buraco na armadura aqui, tem gente que tem buraco na armadura aqui, tem gente que tem buraco na armadura. Quando ele vai atirar em você, ele não atira de qualquer jeito, ele sabe onde é o ponto fraco. Tem gente que não tem problema com nada sexual. Camarada é
100% fiel, mas dinheiro. Outros, você pode deixar R$1 milhão, ele não mexe. Mas ver uma pessoa dando bola, já fica todo derretido. Olha o que a Bíblia diz: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tuas tentações virão daquilo que você deseja. E eu pergunto, você sabe o que você deseja? Não é para postar na internet. Você tem que se conhecer. Quando você está fraco, qual é a área de pecado que mais pulsa em você? Quando você não vigia. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos encher do Espírito, para que de modo algum a gente satisfaça os desejos da carne. Repara no que Tiago fala. Põe de novo Tiago 1,14, por favor. Sendo por esse arrastado e seduzido. O que está dizendo? O pecado, ele não te empurra, mas ele te seduz, ele arrasta, ele chama, é gradativo. Você precisa vigiar. O que parece vida, mas está arrastando você da casa do Pai. O que parece bom, mas está tirando você da presença. O que parece delicioso, mas está afastando você do altar. Você tem que olhar hoje, identificar isso e acabar com isso agora. Agora. Eu já vi gente perder casamento, perder paz, perder finanças. Não porque não tinha fé, não porque não vinha à igreja. Estavam aqui, dizimavam, mas porque tomou uma decisão rápida, sem oração, sem temor. Aí depois a pessoa marca um gabinete comigo e vai dizer: pastor, eu não sei como eu cheguei nesse nível, eu não sei como meu casamento chegou nesse ponto. E eu vou dizer para você: eu sei, chegou por um passo de cada vez, foi morrendo aos poucos. A distância entre a casa do pai e o chiqueiro não foi um dia, foi um período de distância. Tem que acabar com a distância, tem que encerrar a distância. A distância vai te levar para o chiqueiro. A distância que não começa agressiva, é um passo de cada vez, é um passo, é orar cada vez menos, é cantar cada vez menos, é se preocupar menos com a santidade, é começar a deixar, olha, é TikTok cantando funk. Começa com uma música boba, que não sai da cabeça, uma música sensual. Começa com um vídeo pornográfico na internet. Começa com uma conversa indecente nas redes sociais. Começa com alguma coisa que a minha alma, o Espírito Santo fala: não faça isso. E a gente vai se permitindo, caminhando. Veja que o lugar foi mudando, da casa do pai para festas, bailes, dos bailes para o chiqueiro. Só que a mudança desse homem, fica comigo por favor, a mudança desse homem não começou com a mudança de um lugar, começou no dia quando ele caiu em si. Porque você só sai do chiqueiro se o milagre começar dentro de você. Dentro de você. Alguns falam: pastor, eu tenho um vício de bebida. Se você parar de beber, você não vai conseguir parar de beber. A sua cabeça precisa, antes de parar de beber, decidir que você vai sair daquele lugar para nunca mais voltar. Nada que você faça no ambiente perdurará se você não começar primeiro na cabeça. Aquele jovem não saiu do chiqueiro para cair em si, ele cai em si dentro do chiqueiro. Se você mudar a cabeça, você vai conseguir mudar. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela roupa, pelo perfume, pelo linguajar. Não, transformem-se pela renovação da sua cabeça, da sua mente. E se você transforma a cabeça, você vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É a cabeça, é a cabeça. Alguns estão dizendo: pastor, não dá. É a sua cabeça. Você tem que mudar a sua cabeça. Você tem que dizer: eu não vou mais entrar no computador, eu não vou mais pegar esse cigarro, eu não vou mais ter esse tipo de conversa, eu vou mudar a minha cabeça. Mas você está com sujeira até o pescoço. A sujeira Deus vai tirar depois. A sujeira Deus vai tirar depois, mas a sua cabeça tem que ter um compromisso diante de Deus hoje, dizer: ele caiu em si
primeiro ele caiu em si antes de levantar-se. Primeiro ele cai em si, depois o texto diz, levantar-me-ei. Antes de se levantar, ele caiu em si. Não tem como se levantar sem cair em si. É por isso que alguns ficam empolgados com a igreja e passa 2 cultos, eles não voltam mais. Por quê? Porque eles querem se levantar sem ter uma mudança interna. Não adianta você chorar se a sua cabeça não desejar Jesus. E quem deseja Jesus deseja mudança. Quem deseja Jesus deseja transformação. Quem deseja Jesus deseja prioridade. Quem deseja Jesus deseja viver algo incrível. Você não precisa esperar força. Deus está te dando clareza hoje. Eu não sei para que eu estou pregando, mas existe uma unção hoje para resgatar você de um lugar que quer manter você lá em sujeira, em chiqueiro, perdendo tudo. Você vai ter clareza hoje. E quando você tiver clareza, caindo em si, a força virá, o poder virá, a unção virá, a clareza para dizer: eu quero uma vida limpa, eu quero dormir bem, eu quero me alimentar bem, eu quero ter paz. Mas pastor, o meu passado é complicado, eu estou num chiqueiro. Não se preocupe, como Deus vai te tirar daí. Deus vai te dar força. Se você tiver clareza na mente, as forças voltarão para os seus pés e você vai se levantar nesta fase. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o seu trabalho é mais fácil do que você imagina. Começa dentro de você, a sua cabeça. Quando você tem clareza na mente, a força aparece nas pernas. Quando você tem clareza na mente, a força aparece nas pernas. Você vai se levantar. E quando você volta, Deus te muda. Quando você volta, Deus te muda. É tempo de santidade. É tempo de chorar no chiqueiro e cair em si. É tempo de sair de cima do muro. É tempo de cantar sobre um Deus puro e viver uma vida impura. Acabou. Parar. É tempo de viver o poder do Evangelho, sem o pecado dominar a nossa vida, sem o pecado nos escravizar, sem ele nos acusar, sem viver uma vida de escravidão, porque foi tudo que Cristo fez, foi nos libertar. E quando o filho vem em direção à casa do pai, ele vem sujo, ele vem fedendo, ele vem com as unhas sujas de lama. Talvez algumas moscas ainda estão sobre ele. A Bíblia não diz que ele tomou banho, que ele se lavou. Ele simplesmente cai em si e se levanta. E ele volta. E o pai, quando o vê pela janela, algo incrível aqui. A Bíblia diz que o pai corre. Não porque o filho está perfumado, não porque o filho está bonito, mas o pai corre quando o filho ainda está longe. O pai corre. Lucas capítulo 15, verso 20. Estando ainda longe, quando o pai o viu, quando o pai viu que aquele jovem que ainda estava longe, decidiu voltar, decidiu restaurar aquilo que um dia perdeu. A Bíblia diz que, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente, eternamente o beijou. O pai primeiro o abraçou. Esse é o Cristo revelado nesta noite. Esse é o Cristo que se revela a você nesta noite. Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo fala que: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Ainda estamos sujos pelas lavagens dos porcos, ainda fedemos chiqueiro, mas Ele nos levanta hoje. Se eu cair em si, se eu me arrepender, o Pai não só restaura a minha moral, Ele não só restaura o meu corpo, mas Ele restaura a minha identidade. Aquele jovem está dizendo: eu vou voltar para a casa do Pai, e se Ele me aceitar como empregado, está tudo bem. Se Ele me aceitar para lavar prato, secar louça, carpinar o lote, está tudo bem. Mas o Pai não só dá banho, o Pai restaura a identidade. Se nós vivemos uma vida em santidade, se nós tivermos coragem para sair de cima do muro, coragem para sermos crentes de verdade, uma palavra só, um pensamento só, uma escolha só, declarar, porque a Bíblia diz: seja sim, sim, não, não, o que passar disso provém do maligno. A coragem para colocar um basta no pecado, um basta na vida errada, um basta. Mas pastor, vou perder dinheiro, perca. Vou perder amigos, perca. Vou perder relacionamentos, perca. Deus não mandou você amar sua mulher mais do que a Ele. Deus não mandou você amar seu marido mais do que a Ele. Deus não mandou você amar seu filho mais do que a Ele. Deus não mandou você amar seu emprego mais do que a Ele. Acima de todas as coisas, ame o Senhor teu Deus.
Ame o Senhor teu Deus. Primeiro que eu agrado é o Senhor. Primeiro que eu honro é o Senhor. Primeiro que eu sirvo é o Senhor. Primeiro que eu faço questão de obedecer é o Senhor. E se você amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, se você amar Deus, te devolverá a tua identidade. O pai olha para o filho e diz para o empregado: traga para ele roupa, anel e sandália. Fala comigo: roupa, anel e sandália. Na cabeça dele ele fala assim: depois de tudo que eu fiz, eu gastei todo o dinheiro do meu pai, que era a minha parte. Eu vou para a casa do meu pai e eu vou ser um escravo lá. O que o pai está falando aqui é tão profundo, porque o pai não está só devolvendo ao filho o perdão. O pai está devolvendo quem o filho foi um dia. Quem o filho foi um dia. O diabo está dizendo que você nunca mais voltará a ser quem você foi um dia. E eu quero dizer que isso é mentira. Deus não só te perdoará, Deus devolverá a sua identidade que foi arrancada de você. Quando o pai fala, traz sandália, o pai está falando: escravo anda descalço, meu filho anda calçado. Todos os empregados andam descalço. Você não é empregado aqui em casa, você não é escravo aqui em casa. Pode pôr calçado no pé dele. Quando o pai fala, traga o anel. Anel era assinatura. Escravo não assina contrato, escravo não assina nada. Mas filho tem anel, porque assinará contrato. Filho assina, filho tem o que assinar. Deus está devolvendo a ele propriedade, Deus está devolvendo a ele patrimônio. Mas ele gastou tudo, Deus vai devolver a identidade. Ele manda, ele está vivo. O filho mais velho não gostou, vai lamber sabão, filho mais velho. O pai está em casa. Quando o pai diz, devolva para ele roupa, o pai está dizendo, vista bem, porque ele vai ser honrado. Ele te abraça como você está, para transformar você naquilo que você nasceu para ser. Deus te recebe como você está, não para você ficar a vida inteira como doente, mas para você se tornar quem você nasceu para ser. E eu pergunto, você está deixando Deus te abraçar? Você está voltando para a casa do pai, ou você continua vindo à igreja com uma vida de chiqueiro? Ou você vem aqui cantar, chorar, maravilha, e sai pelas portas aí fora e vive como um mundano? Fala como um mundano, se comporta como um mundano, visita lugares como um mundano, bebe como um mundano, fuma como um mundano, fala como um mundano, joga como um mundano. E o problema não é jogar, beber, fumar. O problema é que isso não dói. O problema é que a gente faz um monte de porcaria lá fora e vem para a igreja para ver se o culto alivia a minha dor, a minha culpa. E culto não é para aliviar a culpa. Culto é para receber com você como você está e dar a você a vida que você nasceu para ser. Transformado. E se você não se transformar, vai chegar um dia que a igreja vai ser um saco para você, um peso para você. Vai chegar um dia que você está dizendo, não aguento mais, é tudo igual. Claro que é tudo igual, porque o que você vê é igual. O culto é igual, o pastor é igual, mas o Espírito Santo se renova a cada manhã dentro de você. E hoje é um dia de nós largarmos o chiqueiro. Pastor, mas a minha vida é difícil. Venha com a vida difícil, porque o pai correrá em sua direção, devolverá calçado, anel e roupa. Deus devolverá a sua identidade hoje. Eu encerro dizendo, pare de negociar com o chiqueiro. Você não precisa de nem mais um dia nessa lama. Você não precisa de nem mais um dia nesse lugar. Você tem que cair em si e dizer, é verdade, pastor, é verdade, Senhor, é verdade. Eu não nasci para ter essa vida que estou tendo. Eu não nasci. E não espere perder tudo para se tocar que você está indo para o chiqueiro. Provérbios capítulo 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Pode esconder de todo mundo, mas Deus sabe. Quem esconde o pecado não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena dizer para o pecado, acabou.
vale a pena. Mas pastor, esquece. Ele que vai tirar esse cheiro ruim. Ele que vai tirar esse cheiro ruim. Ele que vai passar o sabão. Ele só quer que você volte. Troque o mudar de lugar por mudar de mente. Talvez sua vida esteja muito complicada. Identifique hoje qual é o pensamento que mais te empurra para longe de Deus. Qual é a pessoa que mais te empurra para longe de Deus. Identifique hoje qual é a conversa. E saia daí. Saia, diga: Espírito Santo, me mostra. O que é que está me drenando? Eu vou para a igreja, recebo o poder e eu encontro isso, esse lugar, essa coisa. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E volte. Eu amo Tiago capítulo 4, verso 8. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A lama não precisa sair para você voltar. Você só precisa acordar hoje. Eu termino com algo que o inferno odeia. Satanás odeia o que eu vou dizer aqui. Mas o ponto de virada da sua vida não é quando a vida muda. A virada da sua vida é quando a sua mente volta para casa. Você pode estar num lugar horrível hoje, mas se a sua mente voltar para casa, se você cair em si, Deus te dá força para levantar. Deus te dá força para se erguer. Você que está online, Deus te dá força. Eu quero que você feche os olhos. Quero que você pense na sua vida. Eu quero que você confronte a si mesmo. Eu quero que você olhe para si sem medo. Pastor, não é para você pensar em ninguém. Não é para você falar: essa palavra é todinha para aquele irmão. Não, essa palavra é para mim. É para você. Cada um cuidando da sua vida. Cada um cuidando da sua alma. Porque salvação não tem rabeira. Satanás sabe qual é seu ponto fraco. E você sabe qual é? Você sabe qual é seu ponto fraco? Porque é lá que ele vai atacar de novo. De novo, de novo, de novo, de novo e de novo. E enquanto você não chegar no chiqueiro, ele não vai parar. É muito bacana congregar aqui. Eu amo congregar aqui. É uma igreja que tem tudo. Agradável, maravilhosa, parece um shopping. Tem recreação para criança, tem cafeteria, tem praça de alimentação, tem área social, o som é bom, tudo é gostoso, a música é legal, mas não é sobre isso. É sobre dizer: nenhuma mentalidade de chiqueiro vai crescer na minha cabeça. E amor ao meu irmão não demonstrei, e ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração.
pecado.